Muito antes de Moria se tornar um nome conhecido, um anão já caminhou sozinho até o lado oriental das Montanhas Nevoentas. E o seu nome era Durin, o mais velho dos 7 pais dos anãos e ancestral dos Barbalongas. Em sua andança, chegou ao vale chamado Azanubzar e parou diante de Kelezaran, um lago que no futuro ia ser chamado de Espelhágua. Na canção, cantada pelo Gimli, Durin olha para a água e vê uma coroa com estrelas refletidas sobre a própria cabeça, e então ele decide que nas cavernas ali daquele lago ele iria estabelecer a morada dele. E assim começa a história de Khazad-dûm. Bom, o nome vem da língua dos anãos e o Khazad é como os anãos se chamam, então Khazad-dûm significa algo como a mansão dos anãos. Já os elfos chamam esse lugar de Moria, algo que significa como o abismo negro. Nome esse que no futuro faria total sentido comparado ao que o lugar se tornou. Mas acontece que para o povo de Durin, aquele lugar era a casa de seus reis, de seus mortos e uma grande parte importante de sua memória. Durin viveu tanto que recebeu o nome de Imortal, e embora ele tenha morrido antes do fim dos dias antigos, o túmulo dele ficou lá em Khazad-dûm. E depois dele ainda apareceram herdeiros tão parecidos com ele, com esse primeiro rei, que receberam o mesmo nome, e os anãos acreditavam que o Durin retornava em certas épocas nesses reis. E é justamente por isso que não vemos 2 anãos chamados Durin vivendo ao mesmo tempo, porque para os anãos eles acreditavam que era o próprio Durin que reencarnava no próximo. Khazad-dûm foi crescendo com seus salões, pontes, estradas sendo aberto por dentro da rocha. Esse reino atravessava profundezas sobre 3 grandes picos das Montanhas Nevoentas. E entre essas 3 temos a Caradhras, que é a que a gente consegue ver lá em O Senhor dos Anéis. Khazad-dûm tinha o portão voltado para o Vale de Azanubzar no leste e outro que era voltado para Eriador no oeste. Então esse reino de Khazad-dûm também ligava os 2 lados da montanha. Conforme o reino foi crescendo e se tornando grande e importante, após a Primeira Era ele ficou ainda mais forte. Isso porque Nogrod e Belogost, as antigas cidades dos anãos das Montanhas Azuis, acabaram sendo arruinadas por toda a guerra que houve em Beleriand. Então muitos dos povos anãos acabaram migrando para Khazad-dûm e assim levando conhecimento e ofício. O resultado disso foi um enorme crescimento tanto de poder quanto na riqueza de Khazad-dûm. E durante toda a Segunda Era, Khazad-dûm manteve uma relação bem importante com os elfos. Isso porque, como eu falei, Eregion ficava bem perto do Portão Oeste. E esse é justamente o reino onde viviam os Noldor, que eram apaixonados pela arte da forja. A amizade entre esses 2 reinos era tão grande que havia uma estrada que ligava as duas diretamente. Inclusive, o Silmarillion mostra pra gente como a amizade entre Eregion e Khazad-dûm era algo sem igual entre os 2 povos, principalmente naquela época, e assim, era algo que era proveitoso para ambos. Amizade essa que ganhou uma forma bem concreta nas portas de Durin. Isso porque o Narvi, um grande artesão de Khazad-dûm, construiu as portas e Celebrimbor, o principal artífice de Eregion, desenhou os sinais nela. E essa é justamente a porta em que a gente vê a Sociedade do Anel tentando entrar em Khazad-dûm por ela. Na porta havia emblemas tanto da casa de Durin como da casa de Fëanor, e esses emblemas eram feitos com Ifildin, que é um material que reflete a luz da estrela e da lua. Essa entrada foi algo criado justamente para que os elfos conseguissem ir para lá. A entrada não foi criada para ficar escondida, pelo menos não dos amigos. E o Gandalf explica que nos dias de Durin as portas normalmente ficavam abertas e havia alguns guardas ali. Agora, eu acredito que nada marque mais a grandeza de Khazad-dûm quanto o motivo do centro de toda essa riqueza, que é o Mithril. Esse metal que ele era leve, resistente, incapaz de perder o brilho como a prata comum. E se eu não me engano, Khazad-dûm era o único local da Terra-média onde ele podia ser encontrado, pelo menos em grande quantidade. Outro lugar que eu me lembro que havia possibilidade de encontrar o Mithril era lá em Númenor, mas em comparação muito menor com Khazad-dûm. E justamente pela beleza e resistência do Mithril fazia com que ele fosse desejado por quase todo o povo. Os próprios elfos usavam o Mithril também, e entre outras coisas que eles usavam, o Mithril era usado para produzir o Ifildin das portas, assim como eu falei que fizeram lá na porta de Khazad-dûm. E assim, pelo comércio, Khazad-dûm também podia conseguir o ouro, o ferro e outros bens.
porém a prata de Moria vinha dela mesma, da sua própria profundeza. Inclusive, Khazad-dûm também está na história dos Anéis de Poder, isso porque, segundo a crença preservada pelos anãos, principalmente ali entre o povo de Durin, o primeiro dos 7 anéis destinado aos anãos foi entregue diretamente ao Durin III pelos próprios artesãos élficos, e não diretamente pelo Sauron. E é isso que eu acho incrível na construção de universo de Tolkien, porque assim como no nosso mundo, onde algumas histórias, algumas tradições, conforme vão sendo contadas, vão tendo algumas leves distorções, no universo de Tolkien também. Isso porque essa história que eu falei dos ferreiros élficos terem entregado para o Durin é algo que a gente pode ler lá no apêndice A de O Senhor dos Anéis, e muito similar em Contos Inacabados, onde, se eu não me engano, foi o próprio Celebrimbor que deu o anel diretamente para o Durin III, de acordo com Contos Inacabados. Já no Silmarillion, a narrativa conta que foi o próprio Sauron que pegou os Anéis de Poder de volta dos elfos e depois entregou para os anãos. Agora, para mim, eu, Rafael aqui, prefiro ficar com a versão que o próprio Sauron entregou esses anéis para os anãos. Porém, como estamos falando da história de Khazad-dûm, eu achei legal trazer essa visão da tradição deles sobre essa história. E como nós sabemos, o poder do Sauron estava nesses anéis, ele tinha maculado eles. Porém, os anãos não se tornaram espectros dos anéis, os anéis só alimentaram a cobiça por riqueza deles. E então veio a guerra. Em 1697, da Segunda Era, o Sauron tinha devastado Eregion e matado Celebrimbor, e nesse mesmo ano os portões de Moria foram fechados. E se nós formos lermos lá em Contos Inacabados, ele ainda fala que o rei de Khazad-dûm enviou um exército para atacar a retaguarda das forças do Sauron e ajudar o Elrond a escapar. Porém, quando o Sauron se voltou contra os anãos, os portões se fecharam e ele não conseguiu entrar lá. Khazad-dûm sobreviveu aos anos sombrios que vieram e ao domínio do Sauron. Isso porque eles tinham salões profundos e fortes ocupados por um povo que era muito numeroso, pelo menos numeroso demais para que o Sauron conseguisse conquistar. A riqueza deles permaneceu protegida durante muito tempo, embora a população com o tempo começou a diminuir. Porém, como sabemos, a cidade que resistir ao poder do Sauron acabou caindo por algo que estava escondido debaixo dela. Na Terceira Era, durante o reinado de Durin VI, o Mithril estava cada vez mais difícil de ser alcançado, então os anãos desceram e cavaram mais fundo em busca dele. E lá despertaram uma criatura que permanecia oculta desde o final da Primeira Era. Um Balrog, que havia sobrevivido à guerra e se escondido lá. E é então que no ano de 1980 da Terceira Era, o Balrog apareceu em Moria e matou o Durin VI. Foi justamente por isso que ele recebeu o nome que ele tem de A Ruína de Durin. Porém, os anãos continuaram vivendo lá por mais um ano inteiro, e no ano seguinte, o Balrog matou Nain I, filho de Durin. E é então que a glória de Khazad-dûm terminou naquele exato momento. Os anãos que sobreviveram fugiram e a maior parte seguiu para o norte. Thrain I, filho de Nain, acabou estabelecendo um novo reino lá em Erebor. E bom, sem o povo de Durin lá, os grandes salões foram sendo saqueados, e por volta do ano 2480, o Sauron começou a povoar Moria com suas próprias criaturas. A gente consegue ver sobre isso lá no apêndice B de O Retorno do Rei, o Conto dos Anos, mostra pra gente esse movimento séculos depois de que o Balrog ter expulsado os anãos. E bom, séculos depois, Moria voltou a ser o centro dos herdeiros de Durin. Isso porque em 2770, o Smaug tinha dominado Erebor. E então Tror escapou de lá com o filho dele, Thrain, e o seu neto Thorin. Acontece que depois de anos de exílio e pobreza, acabou pesando sobre ele. Então, em 2790, já velho, Tror partiu com seu companheiro Nar e foi até Moria. O portão estava aberto, Nar pediu cautela, mas o Tror entrou como se fosse um herdeiro que estava retornando para casa de seus ancestrais. E bom, acontece que ele entrou e nunca saiu, isso porque o Azog matou ele lá dentro, cortou a cabeça dele e marcou nela o próprio nome para declarar que era ele que governava Moria. O Nar acabou levando a notícia até o Thrain e a resposta foi a Guerra dos Anãos e dos Orcs. Inclusive, eu tô pretendendo trazer um vídeo completo sobre essa guerra aqui pro canal. Mas de uma forma resumida, os anãos levaram 3 anos para reunir seus exércitos. A guerra começou em 2793 e foi avançando pelos redutos dos Orcs nas Montanhas Nevoentas. E então, em 2799, os inimigos restantes se concentraram em Moria e diante do Portão Leste, no Vale de Azanubzar,
aconteceu a batalha que encerrou essa guerra. No meio dessa guerra, Nain das Colinas de Ferro enfrentou Azog e morreu. Então o Dain Pé de Ferro, filho do Nain, perseguiu Azog até os degraus do portão e matou ele lá e cortou a cabeça dele. Nisso, os anãos venceram, mas acabaram pagando caro por isso. O Thrain quis entrar em Khazad-dûm e reclamar o antigo reino para eles, porém o Dain recusou. Isso porque ele tinha olhado através da sombra do portão e viu a ruína de Durin lá dentro. Eles sabiam que eles não conseguiriam enfrentar um Balrog assim. E por quase 2 séculos, esse aviso dele foi respeitado. Até que Balin, companheiro de Thorin na jornada de Erebor, que a gente acompanhou em O Hobbit, decidiu tentar. E no ano 2989, ele deixou o reino sobre a montanha com um grupo de anãos e entrou em Moria. E entre esse grupo, estavam com ele o Ori e o Oin. No começo, inclusive, essa expedição deles foi um sucesso. Eles expulsaram os orcs do Portão Leste, ocuparam também a sala de guarda e o Balin estabeleceu um assento para ele lá na Câmara de Mazarbûn, a Câmara dos Registros, e ali ele assumiu o título de Senhor de Moria. Porém, esse sucesso deles durou menos de 5 anos. Em 10 de novembro do 5º ano da colônia deles, o Balin saiu sozinho para olhar o espelhago, aquele que eu falei no começo do vídeo, e um orc escondido atrás de uma pedra atingiu ele com uma flecha. Os outros anãos acabaram matando esse orc, porém acabou que vieram outros orcs pelo leste. Então os anãos se trancaram dentro da cidade. No oeste, o vigia d'água acabou pegando o Oin. A ponte e o segundo salão caíram. As últimas palavras do livro de Mazarbûn registraram que eles não podiam sair e que os inimigos estavam chegando. Então, no mesmo ano, em 2994, a colônia tinha sido destruída. Erebor havia parado de receber notícias, mas não sabia exatamente o que tinha acontecido. E a resposta para isso só foi aparecer em janeiro de 3019, quando a Sociedade do Anel tentou atravessar Moria. E depois de ser impedido pela neve lá em Caradhras, o grupo chegou no portão de Moria e o Gandalf resolveu o enigma dos portões que eu falei lá em cima. Logo depois, o mesmo vigia d'água atacou e bloqueou a saída. E bom, como sabemos, lá dentro a Sociedade do Anel achou tudo abandonado e o túmulo de Balin. E do lado do túmulo estava o livro de Mazarbûn, meio danificado já, mas ainda legível, o bastante para contar os últimos dias deles lá. A leitura do livro terminou no momento em que os tambores voltaram a soar nas profundezas. Os orcs e um troll atacaram a câmara deles, a câmara do registro, e a sociedade fugiu em direção ao portão leste. Inclusive, me tira uma dúvida aqui, nesse vídeo você deve ter notado que ao invés de falar, por exemplo, o grande portão, que era o principal, eu tô deixando bem claro qual que era o portão leste, qual que era o portão oeste, para ficar de uma forma mais detalhada. Porém, eu tenho medo disso prejudicar um pouco o entendimento do vídeo e eu queria saber a sua opinião. Você prefere ele mais detalhado a esse nível ou eu faço de uma forma onde fique mais fácil de visualizar falando apenas o portão principal ou o portão secundário? Comenta aí embaixo porque isso me ajuda demais nos próximos vídeos. E a pergunta que você deve estar se fazendo é se os anãos voltaram para Khazad-dûm na Quarta Era, e a resposta é que sim. E o responsável por isso foi o Durin VII, também conhecido como Durin o Último. Durante o reinado dele, os anãos deixaram Erebor e retornaram para Khazad-dûm, onde permaneceram ali até que o mundo envelheceu e os anãos desapareceram e os dias da raça de Durin terminaram. Se você quiser saber mais sobre como é esse fim dos anãos, como eles desapareceram da Terra-média conforme as eras foram se passando, eu vou estar deixando um vídeo aqui no final desse explicando isso. Na verdade, eu vou estar deixando como os anãos desapareceram da Terra e eu vou estar deixando um outro vídeo explicando como cada espécie, o que aconteceu com cada uma depois de O Senhor dos Anéis. Caso você se interesse, dá uma olhada lá. E outro aviso que eu queria dar é que se você gosta de produtos nerds, livros e tudo com desconto, dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado, que eu tô fazendo um grupo de ofertas nerd, onde eu mesmo seleciono vários produtos lá e pelo menos mando uns 2 por dia relacionado ao Tolkien. Então, caso você queira, dá uma olhada. Por enquanto é só no Telegram, mas se isso for pra frente, tiver mais gente, eu vou fazer no WhatsApp também. Mas então é isso, meu querido. Essa foi uma versão, não vou dizer resumida, mas daria pra ser ainda mais detalhada sobre a história de Khazad-dûm. E caso você queira saber de outros
outro reino ou uma versão ainda mais longa, mais detalhada, contando sobre mais eventos, deixa aqui nos comentários que eu trago pro canal também, quem sabe uma parte 2. Então, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, até a próxima, fiquem com Deus e fui!